Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel intitula o seu comentário Na Obra de Salvação. Você já se perguntou por que a incompreensão, a solidão, as dificuldades e as sombras assolam, andam na nossa vida? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Reflexões com Emmanuel, e hoje nós vamos refletir sobre a causa pela qual a incompreensão, a solidão, as dificuldades, as sombras às vezes invadem a nossa vida. E a verdade é que quem de nós poderá dizer que passou pela existência humana sem ter defrontado, vez ou outra, essas situações? E quando essas situações chegam, nós começamos a nos perguntar, por que isso acontece, sobretudo quando essas situações nos chegam através de uma pessoa querida, de uma pessoa conhecida, de alguém pelo qual a gente devotava afeto, consideração, e de repente nos responde com incompreensão, com abandono. E às vezes a gente, nessa situação, nós cedemos espaço à ira, à raiva, ao confronto. Às vezes nós nos sentimos inúteis, fracassados, às vezes como pais, como mães. Eu converso muito com pais e mães, e às vezes diante do comportamento do filho, o pai e a mãe se sentem fracassados, sentem que falharam. Às vezes, diante da situação complexa, a gente se sente ali frustrado. Mas será que é isso mesmo? Será que a situação que nós estamos enfrentando, que é real, tá? A situação de indiferença, de abandono, será que essa situação nos convida a ter esse tipo de sentimento? E por que a gente foi colocado nessa situação? Vamos pensar no seguinte, vamos começar analisando coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para que a gente possa entender essa situação. Porque a lei divina é uma lei que se expressa no universo infinito. Ela é aplicada em todas as circunstâncias da nossa existência. Nós precisamos só ter a necessária sensibilidade para reconhecê-la atuando. Então vamos pensar no seguinte. Imaginemos um médico. Um médico que acabou de se formar, passou ali pela residência, ele está começando a lidar com a sua profissão. Que tipo de paciente que vem para esse médico? Os pacientes mais complicados, mais difíceis, com maior risco, ou aqueles que alguém que está começando tem condição de auxiliar, de ajudar? Obviamente que os mais simples. Depois, quando esse médico vai se tornando mais experiente, mais hábil, fazendo mais cursos, tendo mais experiência, que tipo de paciente que chega para ele e que às vezes ele até como médico busca mais esses pacientes? Os mais complicados, os que têm uma problemática mais complexa, porque aí ele já se sente em condição de auxiliar e no processo de auxiliar ele vai se desenvolvendo. Vamos pensar no engenheiro? Quando o engenheiro acabou de se formar, que tipo de projeto que vem para ele? O projeto de construir um shopping center, um edifício revolucionário? Obviamente que não. Os primeiros projetos são os projetos mais simples. Projeto de uma casa, de uma loja, e aí ele vai se aperfeiçoando. Quando ele vai se aperfeiçoando, o que acontece com o tipo de projeto que chega para ele? E que ele espera por isso. São projetos mais complexos, mais difíceis. Pensemos num professor, numa professora. Quando o professor começa a dar aula, quais são os alunos que são colocados à disposição? Aqueles que são mais fáceis de ensinar. Depois, quando o professor tem uma cátedra, ele consegue se colocar numa posição de conhecer mais coisas, se especializar numa área do conhecimento, ele vai ensinar para outro tipo de alunos. Alunos que têm já uma certa maturidade, alunos mais complexos, alunos que estão buscando uma compreensão mais profunda, numa faculdade, uma pós-graduação, num mestrado, num doutorado. Não é assim que acontece? Então, por que a gente acha que a nossa vida, a nossa relação com as outras pessoas seguiria uma estrada diferente? Na medida em que nós vamos evoluindo, nós somos convidados a ser mais úteis e não menos. E para sermos mais úteis,
Às vezes a gente é mais útil aos casos mais complicados, de relações familiares, de posturas diante da sociedade. Por isso, quando a gente estiver diante dessas situações de solidão, de abandono, de incompreensão, de indiferença, lembremos sempre que o convite não é para que a gente se sinta magoado, para que a gente ceda espaço para revolta, para que a gente se sinta fracassado, mas é um convite da vida que reconhece que nós já estamos prontos para sermos mais úteis. A gente pode colaborar um pouco mais. Uma outra pessoa talvez não conseguisse colaborar da forma como a gente já consegue colaborar. Vamos encarar essa situação como sendo um reconhecimento que nós já não estamos nos estágios iniciais de evolução, mas nós já temos condições de ser úteis ao próximo, de ajudar aqueles casos mais complicados. É o caso mais simples, outras pessoas dão conta. Aquele mais complicado, Deus está dizendo para a gente, não, meu filho, eu acho que você tem capacidade, vai lá, ajude essa pessoa. Foi assim com Cristo. O Cristo converteu o abandono, converteu aquela multidão que o desprezara e serviu cada vez mais com o seu exemplo na cruz. Foi exatamente naquela situação em que as pessoas o desprezaram, o abandonaram, o repudiaram, cuspiram, agrediram, que ele amplificou a sua disposição de servir e se sacrificou na cruz, se convertendo num símbolo de salvação, um símbolo de crescimento para toda a humanidade. Por isso, quando a gente se defrontar com essas situações, lembremos que nós temos aí um convite da vida para que a gente possa ser mais útil, para que a gente contribua com a salvação do mundo dentro da nossa parte, dentro do nosso pequeno espaço, mas é um convite, algo que Deus está dizendo assim, meu filho, minha filha, eu confio em você. Dessa parte, cuida, seja útil, faça algo de diferente, ame mais, compreenda mais, e assim nós vamos conseguir não só entender essas situações, mas reconhecer o que significa o nosso papel diante de cada uma delas. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta que Paulo endereça aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, e nos diz: portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel intitula o seu comentário Na Obra de Salvação. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sob os raios mortíferos da cólera as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente, pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou.
Uma bela página de Emmanuel, nos convidando a esse entendimento acerca das situações que muitas vezes ferem a nossa sensibilidade. E o desafio para o dia de hoje é que talvez você esteja passando por uma situação de crise, uma situação difícil, uma situação problemática. E o desafio para hoje é que tenhamos um outro olhar para essa situação. Um olhar que nos convida a responder a seguinte pergunta: como nós podemos ser mais úteis ao nosso semelhante, às pessoas que estão à nossa volta, a partir dessa situação em que nós nos encontramos? Nós podemos entender que a utilidade maior seja o perdão, seja a compreensão, seja o posicionamento adequado, cada um vai ter a sua. Mas nos fazermos essa pergunta: qual é a utilidade maior que essa situação me convida a ter para com o meu próximo? Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!